Fala, meus amigos do canal Intelectos. Hoje eu vou trazer para vocês a diferença entre tempo e clima. Você sabe qual é a diferença entre tempo e clima? Pois bem, vamos lá. Por muito tempo eu também me confundia em relação a isso. Mas vamos lá. Quando você liga o jornal e você vai lá para a previsão do tempo e a moça fala se vai chover, se vai ser ensolarado, se vai ser enfim, a temperatura, umidade do ar. Ali, pessoal, se refere, como o próprio nome fala, a tempo, né? Previsão do tempo. Só um adendo aqui, a previsão do tempo, ela não é uma certeza, né? Quando a moça diz que vai chover, que tem uma probabilidade de chuva, ela está dizendo que tem probabilidade, né? Não está dizendo que vai chover, que vai ser estiado, né? O que está dizendo é que tem uma chance, né, de ser assim, né? Então não é uma precisão, é uma previsão, né? Existe essa diferença, certo? Então o tempo atmosférico, ele é instável, ele muda constantemente. Por exemplo, você pode acordar um belo dia no domingo, tá aquele sol maravilhoso, poucas nuvens, aquele vento, né? Você vai para a praia com seus amigos, se diverte. Meio-dia, chega aquela nuvem, aqueles cúmulos nimbus, e acaba transformando o seu dia de lazer em um dia de chuva, um dia chuvoso, um dia cinzento, um dia que você, se sair na rua, você vai ficar encharcado porque você vai pegar aquela chuva forte, né? Então, nesse caso, houve uma mudança de tempo, né? A mudança de tempo ela pode acontecer de uma hora para a outra, né? Inclusive a temperatura também. A temperatura ela fica variando, ela varia, né, com as mínimas e as máximas durante o dia. Geralmente a máxima é alcançada lá no meio-dia e a mínima à noite ou à madrugada. Então, pessoal, o tempo é isso. O tempo atmosférico ele é instável, ele muda constantemente, ele muda de uma hora para a outra. E o clima? O que é o clima? O clima ele não muda da noite para o dia. O clima ele é aquela coisa mais estável e não instável. O clima, ele dura aí, né, para considerar que teve uma mudança de clima, né, se usa o período de uma geração, ou seja, em média 30 anos, para dizer que o clima de tal lugar é aquele. Por exemplo, eu vivo no sertão sergipano. Aqui no sertão sergipano, a nossa flora, a nossa formação vegetal é a caatinga e o nosso clima é o clima semiárido. Não é que você vai dormir e amanhã vai estar um clima tropical, vai ter um clima subtropical aqui, né? Então esse clima semiárido, ele está aqui presente no Nordeste desde o descobrimento do Brasil, né, em 1500. Antes disso, né, antes disso, há milhares e milhares de anos que o clima daqui era semiárido, né? Então o clima ele não muda assim tão fácil, tão rapidamente, né? O que nós temos hoje em dia, pessoal, então a diferença é essa, né? O clima ele não muda constantemente, no período de 30 anos, né? E o tempo ele muda constantemente. O tempo atmosférico ele varia de uma hora para outra. Porém, vamos chamar aqui um adendo para a questão do aquecimento global. O aquecimento global, como vocês sabem, é um acontecimento que está marcado principalmente pelas alterações climáticas provocadas pelo homem. Então, nesse caso, a gente tem aí uma variante, né, que pode alterar o clima mais rapidamente. Como assim? Com o processo de desmatamento, com o processo do efeito estufa na camada de ozônio, né, com a questão do buraco da camada de ozônio, a gente tem cada vez um mundo mais quente, né, pelo aquecimento global e pelo efeito estufa. O que é o efeito estufa, né? Nós temos lá o planeta, a atmosfera, nós temos a camada de ozônio, né? Então, quando surgem aqueles buracos na camada de ozônio, acaba entrando mais radiação, ela acaba sendo refletida, ficando presa aqui na atmosfera, e não consegue sair para o espaço, né? Então, aquela camada atmosférica ela vai ficando mais quente, né? Aquela camada vai ficando, por isso que chama-se de efeito estufa. O que é uma estufa? A estufa aquele que é usado nas plantações, né? Plantações de estufa, né? Aquele calor ambiente ali, ele dá condições daquelas plantas se desenvolverem, crescerem. Então o mesmo está acontecendo com o planeta, né? E quanto menos árvore,
quanto menos absorção de gás carbônico na superfície, na atmosfera, o que vai acontecer? Quanto menos essa retenção pela vegetação, então mais gás carbônico, né? mais gás carbônico na atmosfera, então cada vez mais quente. Esse fator, juntamente também com o processo da desertificação, que eu já falei aqui no vídeo, aí, porque chove pouco no Nordeste, o que é a desertificação? Com o desmatamento constante do homem e com o empobrecimento dos solos, que perdem os seus nutrientes, que não dá mais condições de nenhum vegetal nascer naquele local, então o que acaba virando? Um deserto praticamente. Né? Um deserto, de fato, um deserto. Sem vegetação é um deserto, sem chuva é um deserto. Então todos esses fatores podem acabar levando aí a questões de mudanças de clima, né? Como também outros fatores, como por exemplo fenômenos climáticos, como acontece com o caso do El Niño e do Laninha. Esses fenômenos do El Niño e Laninha podem ficar cada vez mais constantes e acabar alterando o clima local, né? Esse clima local vai ser alterado aí em menos um período de 30 anos. E essas alterações serem aceleradas por nós, seres humanos. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado do tema do vídeo de hoje. Até a próxima.